Hello everybody, this is English 101 with Alana, and let's start another class. Today we're going to learn about ordinal numbers. A gente vai aprender os números ordinais. E a gente vai aprender mais uma regrinha sobre verbos em inglês. Let's go, let's start. Roda a vinheta. Então, gente, hoje a gente vai começar com os ordinal numbers, ok? Então, os números ordinais em inglês não só servem como servem em português, né? Para dar ideia de ordem, né? Classificação, mas também para as datas. Por isso que eles são tão importantes, certo? Então, por exemplo, quando eu digo assim, eu tenho um compromisso com o médico dia 8 de fevereiro. Esse 8 de fevereiro que a gente chama em português, em inglês vai ser fevereiro 8º, né? Vai inverter, vou colocar primeiro um mês. E o dia eu coloco em número ordinal. Por isso que é tão importante a gente aprender, principalmente até o 31, né? Que a gente tem até no máximo 31 dias. Então, vamos lá. Vamos começar. Então, eu tenho aqui o first, second, third. E a partir daqui, tudo termina em TH. Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, 9th, 10th. Uma coisa. Em português, a gente coloca aquela bolinha e o tracinho para indicar que é ordinal. Em inglês, é as duas últimas letras da palavra. First termina em ST, então eu tenho um ST, eu digo que é primeiro. Second termina em ND, boto 2 ND para dizer que é segundo. E assim sucessivamente. Third, RD, então terceiro, 3 RD. E a partir do quarto até o 10º, né, que a gente tá vendo aqui, tudo é TH. Então, termina em TH, então é TH em tudo, certo? Então, vamos lá. No 11, né, o 11º. 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. Vamos lá. Então, 20º até o 20º vê tudo TH, certo? Então, preste atenção. Da mesma forma que o cardinal, como é que você vai montar o ordinal? Por exemplo, 21º. O primeiro nome, certo? Que é o 20º, ele vai ficar em cardinal, vai ficar um número normal. Vai ficar como se fosse 20. O 21º é como se fosse, ao pé da letra, 21º, tá? Então, vai ficar 20, first. E aí, o que vai dar o ordinal é o último, certo? Então, 21º, 21st. 22º, 22nd. 26º, 26th. Ok? Agora, 30º, 30th. Mesma coisa. 38º. Então, eu não vou dizer 30th. Não. Eu vou usar o primeiro como se fosse 30. Normalzinho, o número cardinal. 30. 38th, certo? 39º, 39th, ok. 40º, 40th, 50º, 50th, depois 60th, 70th, 80th, 90th, 100th, o centésimo, certo? Então, como eu disse, é muito importante que a gente saiba pelo menos até o 31º, é muito utilizado em datas, certo? Então, por exemplo, eu fui, a gente já aprendeu o passado, então eu fui para o médico dia 6 de março. Lá eu fui. I went to the doctor dia 6 de março. On March, que eu começo com mês, on March 6th. On March 6th. Aqui. Dia 1º de março, on March 1st. Dia 2 de março, on March 2nd. Ok? E assim sucessivamente. Okay? E agora a gente vai para a regrinha. Vocês lembram que logo no início do nosso curso, ainda na primeira parte, quando a gente estava aprendendo presente, a gente aprendeu que os verbos, tinha alguns verbos como like, love, need, want. E quando tinha verbo, depois eu tinha que colocar aquele to no meio. Muito bem, a gente vai aprender uma outra regrinha. Que é que quando eu tenho esse tipo de verbo, o verbo seguinte ele vai ter que ter ing.
Então, eu não coloco o to no meio, eu coloco o verbo seguinte e o ing, certo? Tem mais verbos nessa lista? Tem mais verbos nessa lista, mas esses são os principais, tá? O enjoy, que é curtir, apreciar. Avoid, evitar. Finish, terminar. Like e love, gostar, amar. Teacher, mas like e love não tá na primeira regra? Tá na primeira regra. Eles são verbos que tanto faz você colocar o to no meio ou colocar o verbo seguinte com ing. Vai ter o mesmo significado, certo? Então, por exemplo, como é que eu digo assim? Eu gosto de viajar. A gente tinha aprendido que era I like to travel. Mas nessa regra, a gente está vendo que ele pode dizer também I like, verbo travel, com ing. I like traveling. I like traveling. Tanto faz, certo? Vocês podem usar um ou outro. Então, vamos lá para os exemplos que a teacher colocou aqui, ok? Então, primeiro eu tenho I like going to the movies. I like going to the movies. Eu gosto de ir ao cinema. Lembrar que like está nos dois, estão nas duas regras, não é isso? Então, se está nas duas regras, eu posso dizer I like to go to the movies. I like to go to the movies. Próximo. You enjoyed roller skating. You enjoyed roller skating. E aí eu coloquei no passado agora, né? Você curtiu o que é roller skating? É andar de patins, certo? Então, patinar. Você curtiu patinar, você gostou de patinar. Então, o enjoy tá só nessa segunda regra. Então, eu tenho que colocar o ing no verbo, ok? He avoids eating junk food. E agora, presente ou passado essa frase? Esse Szinho já está indicando que é presente, porque o he é terceira pessoa. Então, he avoids eating junk food. Ele evita comer junk food, é comida besteira, certo? Tipo fast food. A gente chama em inglês de junk food. Não só fast food, mas qualquer tipo de comida que seja bobagem, tipo biscoito recheado, é chamado de junk food, certo? E assim vai. Próximo, she loves watching. E agora? Isso aí é o quê? H-I-M-Y-M, que é a abreviação de How I Met Your Mother, né? Então, she loves watching How I Met Your Mother. Ela ama assistir How I Met Your Mother. Love tá nas duas regras, então she loves to watch How I Met Your Mother. Okay? It finished downloading the app. It finished downloading the app. Terminou de fazer o download do aplicativo, né? Então, finish, terminar, passado, ok? Tem verbo depois e ing nele, ok? Próximo. We like teaching kids. We like teaching kids. Nós gostamos de ensinar crianças. Verbo gostar está nas duas regras, então eu posso dizer também we like to teach kids. We like to teach kids. Próximo. You avoided seeing her yesterday. You avoided seeing her yesterday. Passado. Você evitou a ver ontem. Lembrar, ó, avoid, tem verbo depois, ele vem com ing. E agora, her, né? A ver, esse pronome oblíquo, né? Que a gente chama de pronome objeto, né? Em inglês. Tá depois do verbo, então eu não uso o pronome pessoal, o she. Eu vou usar o oblíquo, her. Ok? You avoided seeing her yesterday. Você evitou a ver ela, né? Assim, ontem. Ok? E por último, they enjoy sailing every weekend. They enjoy sailing every weekend. Eles curtem, né? Sailing, navegar, velejar, ok? Every weekend, todo final de semana. Então, enjoy tá no verbo, tá só nessa regra de verbo, né? Então, verbo depois com ing, ok? So now let's go. Time to practice. Então, no Time to Practice de hoje, eu tenho aqui a primeira figurinha aqui, ó. Essas meninas correndo, né? Então, vamos lá. Como é que eu digo agora? Ela chegou em primeiro lugar. Ela chegou em primeiro lugar. Chegar, ir, é o verbo come. Come, certo? Então, eu digo passado de come, came. She came in first place. She came in first place. Very good. Agora, como é que eu digo? Amanda foi o terceiro lugar.
Esse foi é passado do verbo to be, né? O passado do verbo ser e estar. Então, a gente não aprendeu ainda. Eu já vou dizer que vai ser was. Amanda foi o terceiro lugar, vai ser was. Depois a gente vai ver como é que faz isso, mas só para praticar o número ordinal. Então, Amanda was third place. Amanda came in third place. É até melhor. She came in third place. Então, tenho aqui, ó, segunda figurinha, a teacher com Sue. O nome dessa dinossaurinha é Sue, lá em Chicago, no Museu de Chicago. Então, como é que eu digo assim agora? Ela curtiu ir para Chicago. Curtir, enjoy. Então, ela curtiu ir para Chicago. She enjoyed, verbo depois ir, tem que ter ing. She enjoyed going to Chicago. She enjoyed going to Chicago. Very good. E agora, ela foi para Chicago dia 2 de janeiro. She went to Chicago on January 2nd. On January 2nd. Dia 22 de janeiro. On January 22nd. Dia 31 de janeiro. On January 31st. Ok? E por último, eu tenho aqui o burger com fries, né? Burger and fries, que é o quê? Junk food, que a gente viu agora, né? O nomezinho. Então, como é que eu digo assim? Eu evito comer junk food. I avoid eating junk food. I avoid eating junk food. Mas agora é o contrário. Eu digo, ele ama comer junk food. Vamos ao ele agora. Presente, terceira pessoa. Ele ama comer junk food. He loves eating junk food. Posso fazer de outra forma? Posso, porque o amar está nas duas regras. Então, eu posso dizer he loves to eat junk food. Ok? That's it for today, guys. Thank you for watching. Se inscrevam no canal e deixem o joinha, ok? Bye, bye.